Salve, nação botequista! Tá entrando no ar mais um episódio do Boteco Popcast. Pode vir que o boteco já tá aberto. Eu sou a Jenny. E eu sou o John. E aproveitando o hype da missão Artemis 2, que fez história essa semana, levando mais 4 astronautas até a Lua e que atingiu o ponto mais distante da Terra que um ser humano já alcançou, a gente hoje vai falar de viagens à Lua, junto com teorias da conspiração, gente que acha que tudo foi filmagem de Hollywood e outras tantas maluquices de mesa de bar. Mas bora lá, John, por onde a gente começa? Bom, vamos começar pelo básico, né? A primeira vez que o ser humano pisou na Lua foi em 20 de julho de 1969, na missão Apollo 11. O Neil Armstrong foi o primeiro a descer, com aquela frase clássica: um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Sabe que foi essa frase que eu falei a primeira vez que eu pisei na neve? Ah, é? Aham. E depois eu botei de legenda na foto, acho que no Facebook ainda. Mas enfim, voltemos ao assunto. O fato é que Neil Armstrong não estava sozinho. Teve também Buzz Aldrin, outro astronauta que caminhou na superfície da Lua, e teve ainda o Michael Collins, que ficou orbitando lá em cima. Ou seja, o cara tava lá, mas esse coitado aí ninguém nem lembra quem era. Cara, sabe o que eu acho mais triste? Pensa assim, tipo, o filho do Collins. Ai, meu pai foi pra Lua. Ué, mas teu pai é o Buzz Aldrin? Não. Teu pai é o Neil Armstrong? Não. Então você tá mentindo. Era mais fácil o filho dele falar: meu pai é o Phil Collins. Acho que ia ser mais fácil de acreditar, hein, coitado. Mas continuando, John, essa foi a única vez? Nananina não. Entre 69 e 72, os Estados Unidos fizeram 6 pousos tripulados na Lua, nas missões Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Ué, mas Apollo 13? Bom, Apollo 13 teve a missão abortada depois da explosão de um tanque de oxigênio, mas felizmente todo mundo sobreviveu. Inclusive tem um filme ótimo chamado Apollo 13, que é com o Tom Hanks, o Kevin Bacon e o CSI lá, que eu esqueci o nome, o Gary Sinise, e vale a pena assistir. Assistam. Mas voltando ao que interessa, é que no total 12 pessoas já pisaram na Lua. A última foi em 1972, na Apollo 17, e desde então nunca mais ninguém voltou lá. E é aí que começam as teorias da conspiração, minha gente. E hoje eu serei advogada do diabo aqui nesse podcast. Porque claro que teve uma galerinha que começou a se perguntar: pô, mas peraí, em 3 anos os caras foram pra Lua 6 vezes. E depois, tipo, nunca mais? Tipo, sério, passaram 10, 20, 30, 40, 50 anos e não rolou nenhuma tripezinha até lá de volta? Por quê, né? É claro que aí começaram a duvidar se a coisa tinha acontecido mesmo, se o homem tinha ido pra Lua de verdade, se não era tudo armação da época da chamada corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, ou seja, para os Estados Unidos botarem o pau na mesa e dizerem: sim, a gente chegou na Lua primeiro. Então a galera começou a conspirar loucamente, fora que, por exemplo, o computador da Apollo 11 tinha menos poder de processamento que uma calculadora de hoje em dia. Calculadora. Ou seja, como é que eles conseguiram calcular a trajetória, conseguiram pousar na Lua e ainda conseguiram voltar em segurança? Explica isso, John. Vamos lá, explica aí. Os tripulantes da Apollo 11 eram muito bem treinados em matemática e eram pilotos experientes. Ou seja, você tem que ter aptidão para calcular rotas alternativas e aterrissar corretamente. Tá, mas ainda não me convenceu. Por que foi que ninguém voltou lá depois? Primeiro, porque é muito, muito, muito caro. É atenção para o trocadilho, gasto astronômico. Fecha o trocadilho. Vou trocar. E a Guerra Fria, ela já estava num outro momento, que não compensava mais esse tipo de investimento. Eles estavam investindo em outros programas e, por isso, missões para a Lua deixaram de ser uma prioridade. Mas existem provas físicas de que a humanidade realmente esteve na Lua. Você sabe que tem cerca de uns 300 quilos de rochas lunares que são divididas para serem analisadas em laboratórios no mundo inteiro. Não, sabia não. Quer dizer que eles podem ir no lugar, roubar as coisas e trazer embora. Se eu for pra praia aqui, pegar uma estrela do mar, eu tomo uma multa. Pois é. Mas colonizadores colonizarão. Enfim, voltemos. Tá, e não é apenas isso. Também foram deixados na Lua espelhos, que se você mirar um laser aqui da Terra, ele vai refletir. Ou seja, é prova de que a humanidade realmente esteve lá. O espelho não nasce por geração espontânea. Ainda. E também tem imagens modernas de satélite mostrando os locais de pouso. Tá, tudo bem, temos provas aí. Mas preciso dizer, John, que as desconfianças não param por aí. Porque os conspiracionistas apontam outras coisas também. Tipo, bandeira tremulando, a ausência de estrelas nas fotos, umas sombras estranhas aí. E aí, como é que explica tudo isso? Conta pra mim. Então, tudo isso também já foi explicado cientificamente, né? A bandeira parecia mexer por causa do movimento ao ser fincada na superfície da Lua. Né? Deu aquele baquezinho assim, ela fez... Tá, serve. Então, as estrelas, o caso das estrelas, elas não aparecem por causa da exposição da câmera.
Como assim? O que o branco faz quando está diretamente refletindo o sol? Ele reflete mais no seu rosto, certo? Certo. Agora você imagina a superfície inteira de um satélite, né, que é a Lua, refletindo a luz que vem do sol diretamente na câmera. Você vai ter que aumentar a exposição para que ela seja muito rápida. E com isso, as estrelas que estão lá no fundo, elas não jogam luz suficiente para chegar no obturador da câmera. Ou seja, ela vai fazer assim, ó. Aula de cinema, minha gente, ou pelo menos de fotografia. Tá, mas e as sombras? A questão das sombras tem a ver com refração de luz e da própria atmosfera da Lua, além do terreno ser totalmente irregular. Tá, mas agora vamos pra minha teoria preferida. Polêmica, John Rogerinho, polêmica. Porque tem gente que jura de pé junto que o homem nunca pisou na Lua, nunca. E que tudo foi filmado em estúdio justamente como propaganda da Guerra Fria. E tem mais, que teria sido Stanley Kubrick. Sim, o cara que já é total rodeado de bilhões de teorias da conspiração. Dizem que foi ele que teria dirigido as filmagens falsas. Explica essa agora, John. Bem, na galera do Dói, a gente só finge que concorda e sai de perto. Não, mas quero uma explicação melhor que essa. Então, essa é uma das birutices mais conhecidas e ela se criou principalmente porque o Kubrick rodou em 1968, ou seja, o ano anterior à primeira missão lunar, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, com uns efeitos especiais super absurdos para a época. Inclusive, essa eu vou te contar. Lembra da cena da canetinha flutuando em gravidade zero? E daí o astronauta vai lá e pega? Sim. Sabe como que rodaram isso em 1968? Não faço a menor ideia. Então, foi colocado um vidro muito, muito, muito limpo, sem impressões digitais, no qual essa caneta foi colada e pessoas fora do quadro da imagem seguravam o vidro, cada uma de um lado, levando em direção à câmera e fazendo movimentos suaves, como se ela estivesse flutuando. Aí o ator vai lá e só pega a canetinha e coloca no bolso. Muito bem. Mas não tem aquela teoria de que a caneta não escreve no espaço, por isso que eles levaram lápis? Isso aí foram os cosmonautas soviéticos, né? Os Estados Unidos gastaram milhões e milhões para inventar a esferográfica, né? Que poderia escrever de ponta cabeça. O que os russos fizeram? Foram lá escrever com lápis. Leva um lápis, irmão. Aí, Gagarin. Ai, gente, é difícil. Estadunidense às vezes é difícil. Agora corta para 2026 com a missão Artemis 2, que foi a primeira em mais de 50 anos a voltar para a Lua. Vamos lá, John. Por que raios eles foram até lá e ninguém desceu dessa vez? Conta aí. Well, tradução simultânea. Bom, diferente das missões Apollo, o objetivo agora com a Artemis... É Artemis ou Artemis? Eu nunca lembro. Artemis. Artemis? Então, o objetivo com a Artemis 2 foi fazer uma coisa mais sustentável de longo prazo, ou seja, testar os sistemas da nave Orion com humanos a bordo. Além disso, a cápsula da Orion e o foguete SLS, né, que é Sistema de Lançamento Espacial, na sigla em inglês, foram projetados para transporte e navegação no espaço, mas não possuem um módulo de pouso na Lua. E claro, a NASA queria também ter outras certezas, tipo se ia rolar tudo certinho com a alimentação, com o consumo de água, com a geração de umidade e principalmente com o uso dos sistemas sanitários a bordo. Quem já assistiu o documentário Cruzeiro do Cocô vai entender a importância disso e quem já viu o Big Bang Theory também. Por quê? Você lembra que Porque assim, Cruzeiro do Cocô eu vi, aliás, gente. É escatológico, mas recomendo. Cruzeiro do Cocô. Sim, existe um documentário com esse nome. Agora, Big Bang Theory, por quê? Não tô lembrada, não. Você lembra que o Howard foi ao espaço, certo? Sim. E ele que desenhou o sistema sanitário da nave, lembra? Verdade. E deu um problema e ele levou no apartamento do Sheldon e do Leonard para testar o que estava dando de problema. Que depois de um determinado momento, o vaso sanitário espacial, vamos dizer assim, ele cuspia para cima os dejetos. E eles testaram com o bolo de carne da mãe dele e ficou grudado aquela parada no teto e de repente, assim, sem mais nem menos, cai um bolo de carne na mesa de centro deles. Entendi. Tá, então, realmente, quem viu Big Bang Theory e quem viu Cruzeiro do Cocô vai entender a importância dos sistemas sanitários a bordo. Mas só para complementar mesmo, pousar na Lua vai ficar só para a missão Artemis 4, que deve acontecer lá por 2028. E vale lembrar também duas coisas muito importantes, falando sério agora, gente, né? Muitas brincadeiras aqui, mas falando sério agora. Vale lembrar de duas coisas muito importantes sobre a Artemis 2. Que ela foi a primeira missão tripulada que teve a oportunidade de ver o lado mais distante e escuro da Lua, ou seja, aquele famoso Dark Side of the Moon, termo que foi eternizado pelo Pink Floyd, e também que foi a primeira missão a levar uma mulher até a Lua. Então, assim, no fim das contas, a chegada à Lua é um dos maiores feitos da humanidade, com ou sem teoria maluca. Agora, claro, fica a questão. Será que dessa vez ninguém vai duvidar? Ou será que sempre vai ter alguém achando que foi tudo filmado em estúdio?
Bem, né? Tem maluco ainda dizendo que a Terra é plana, então meio que foda-se, né? Aliás, John, antes da gente se despedir, lembrei de uma coisa agora. Você sabia que existe uma bebida dos astronautas? Oficial, assim, real oficial. Existe. O pessoal não tá vendo porque é em áudio, mas a minha boca tá aberta. Qual que é? É uma Carlsberg? Não, assim, vou começar com uma curiosidade. Quando eu era criança, a gente ouvia muito a questão de comida de astronauta é comida em pó, nananana. E eu sempre imaginava melancia em pó, não sei porquê. Mas, enfim, a questão é, realmente, eles tinham lá uma bebida que precisava ser em pó, já explicarei, porque a água que eles levavam dentro da nave, por questões químicas e até para conservação e para evitar micro-organismos, etc., ela tinha um gosto muito ruim. Então, para resolver, o que é que a NASA fez? O inimaginável. Comprou e mandou Tang. Sim, Tang, John. Tang, aquele do envelopinho. Eles mandavam os envelopinhos de Tang pros caras, aí os caras injetavam água, porque eles não podiam abrir, né? Porque senão o pó podia voar, né, na superfície. Então, eles pegavam o Tang em pó, injetavam água, depois, né, misturava ali, chacoalha, abre e bebe. E pior, você sabe que só existia um único sabor disponível na nave? Sabor laranja. Você pode ter todos os sabores desde que a cor seja preta. Não. Meio isso, desde que seja laranja. Um beijo, Henry Ford. Então, assim, existe a bebida oficial dos astronautas. É Tang. Triste dos estadunidenses que não conhecem que suco, que dá pra fazer uma Itaipu, né? Binacional. Com um saquinho. Exatamente. Binacional. Mas enfim, essa era a curiosidade. John, vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui. Vamos voltar para a Terra. Se você curtiu esse episódio, compartilha com aquele seu amigo doidão que acha que a ida à Lua é fake. E não deixe de se inscrever aqui no canal do podcast com um joinha, estrelinha. Estrelinha tá bem propício hoje porque falamos do espaço, né? Boa. Mas coloca aí tudo que você tiver direito. E aproveitando, minha gente, só para compartilhar com vocês, chegamos aos 2.000 inscritos lá no Instagram. Mas a gente também precisa de pelo menos 1.000 inscritos para começar a brincar no YouTube. Então, se você que tá aí puder dar uma força pra gente, por favor, passa lá em @Boteco Popcast e segue a gente no YouTube também. E por hoje é isso, freguesia. Tá na hora de fechar o boteco. E para você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. E quinta-feira que vem tem mais uma história maluca para duvidar ou defender até a hora de pedir a saideira. Passa a régua e fecha a conta.